Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à Visão Financeira, mais um vídeo aqui. Hoje vamos falar sobre as inúmeras coisas que os brasileiros não sabem e não têm noção de Moçambique. Por que eu quero fazer esse vídeo? Simplesmente porque eu percebo que tem alguns brasileiros que, apesar de sentirem que nós somos sim pobres, nós fazemos vídeos para eles, ainda não têm noção da dimensão do quão grande é o nosso país, ainda não têm a noção, não em tamanho geográfico, mas sim em recursos. Aquilo que eu diria que Moçambique está no nível de competir com o Brasil em questão de recursos. Ah, mas tu queres comparar com o Brasil, com a Amazônia, com não sei o quê? Sim, é isso que eu estou dizendo. Nós estamos no nível de comparar com os maiores países do mundo. Por quê? Os brasileiros não têm noção da riqueza que nós possuímos no solo, da riqueza que nós temos para distribuir, para vender, para comercializar. Mas nós temos um grande problema em África, né? Que é a corrupção. Quase todos os países africanos têm esse problema da corrupção. Mas, tirando esse fator da corrupção, nós somos um país extremamente rico em recursos. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a Eni, a petrolífera italiana, ela estava buscando, fazendo pesquisa em Cabo Delgado, aqui em Moçambique. A Anadarko, a petrolífera americana, estava fazendo pesquisas de gás natural que é feito aqui em Moçambique. A ExxonMobil, que é também outra petrolífera americana, estava fazendo aqui pesquisas também. A outra petrolífera é a Total, que é a francesa, estava fazendo pesquisas aqui em Moçambique. A Total com uma previsão de investimento de 20 bilhões de dólares, só na primeira fase, ainda nem se começou a exploração, e mais um investimento de 40 bilhões após o início das explorações. Estava-se a prever que a ExxonMobil investisse 23 bilhões de dólares. Então, só em recursos minerais nós somos extremamente ricos. Nós estamos entre os 20 maiores países com maior reserva de gás do mundo. Temos 2,1 até atualmente, com pesquisas de divulgação, 2,1 trilhões em reservas de gás. Isso é bastante. Só para você ter uma ideia, Estados Unidos tem 4,1 trilhões em reservas de gás e está entre os 10 maiores países de reserva de gás do mundo. Então, se você for a perceber, Moçambique só nesta parte de recursos, só estou tocando a parte de recursos minerais. Moçambique é extremamente rico, é extremamente abundante. Só para você ter ideia, temos a maior reserva de grafite do mundo. Temos titânio, temos ouro, temos rubi. Esse solo é abençoado. Então, isso significa o quê? Que enquanto as pessoas olham uma pobreza superficial por falta de educação, por falta do sistema que é ineficiente no país, por vários outros fatores que afetam isso, as pessoas pensam que deveras são maiores porque simplesmente eles têm os recursos, mas não são os recursos que tornam-te maior. Por isso que eu acredito que o Brasil está muito melhor em questão financeira, com um PIB muito maior do que Moçambique, porque não são os recursos que você tem que fazem com que seu país tenha um PIB maior. Por exemplo, a Suíça, creio que a Suíça, que não tem recursos, mas é um dos países com qualidade de vida absurdo. Então não são os recursos que vão tornar-te um grande país. As pessoas, a tua capacidade de produção, a industrialização que existe naquele país, isso sim pode mudar. Mas quanto àquilo que é Moçambique, ao solo moçambicano, as riquezas que este país tem são deveras maiores e gigantes, a ponto de competir com o Brasil, a ponto de ultrapassar o Brasil em reservas de gás. Mas nós temos a Amazônia, é a maior floresta. Cara, nós temos também, nós temos uma vasta área agrícola. Nós temos uma vasta área agrícola. Só para você ter uma ideia, nos anos 80, Moçambique era um dos maiores exportadores de caju do mundo. Só para você ter uma ideia, Moçambique tinha a melhor qualidade de algodão do mundo. Só para você ter uma ideia, o maior exportador de amendoim era Moçambique.
O que é que acontece? Acontece que nós temos potencialidades, nós temos um solo capaz de oferecer ao mundo maravilhas, assim como atualmente a Total está explorando em Cabo Delgado e nós conseguimos ver que nos próximos 15 anos, quer dizer, o investimento que está sendo feito em Moçambique é o maior da África, o maior. Então, isso significa que a potencialidade existente dentro do país, no solo do país, é enorme, mas nós temos várias barreiras para o desenvolvimento local, claro, nós temos desafios para o desenvolvimento e crescimento local, nós temos problemas de gestão, nós estamos a ser liderados de uma forma não positiva, nós temos problemas de governação que precisam ser melhorados e o nosso principal desafio é enfrentar isso, é enfrentar a ponto de trazer melhorias, trazer possibilidades de crescimento, mas quanto àquilo que nós temos dentro do solo, é gigante, é gigante. Não é em vão que essas 4 maiores petrolíferas do mundo estão interessadas em entrar em Moçambique. Não é em vão que ainda nós temos as guerras no norte de Moçambique. E eu nem falei aqui das areias pesadas que nós temos, nem falei de vários outros recursos minerais que nós temos aqui em Moçambique, nem falei das praias lindas que nós temos, o vasto potencial turístico que nós temos, não falei dessas coisas. Nós temos uma costa absurda na África. Então, basicamente, nós como país somos absurdamente ricos, digamos, geograficamente. E a extensão do nosso país é muito maior. Só até aqui dá para perceber que pobres em recursos nós não somos. Nós não somos. Isso por quê? Porque existe uma aura muito negativa, seja da parte dos moçambicanos, de se apresentarem como mendigos na internet, de apresentarem que a sua terra não tem potencialidade, a sua terra, o outro país é melhor, outro lugar é melhor, outro lugar. Sempre existe essa neura na cabeça das pessoas. Claro que essas potencialidades, para serem exploradas, é preciso de uma qualificação enorme, uma formação enorme, que é um déficit maior que nós temos aqui nos países africanos principalmente, mas tirando isso, nós somos ricos. A consciencialização da juventude para poder perceber as suas potencialidades, se formar e explorar, é um desafio para nós. E o que é que faz? Acontece que as políticas públicas, as políticas governamentais, as estratégias de desenvolvimento governamental são deveras preocupantes. Por quê? Porque não resolvem realmente as situações que ocorrem nas comunidades. Elas não priorizam a formação, a transformação. Elas priorizam simplesmente o bolso. Por isso que os níveis de corrupção na África são elevados, mas isso não quer dizer que a África em corrupção é pior do que outros países, como o Brasil. O nível de corrupção no Brasil também é elevado. O nível de corrupção nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos não há corrupção. Cara, sério, você acredita nisso? Tudo está sendo controlado, no fim das contas. Existem organizações por trás que estão a controlar tudo. Informação, influência, o que tem que ser dito, politicamente correto. Existem regras e normas. Tanto que, se nós formos a perceber o que a China, tendo se mostrado uma grande potência mundial, também os Estados Unidos estão tentando controlar isso para que isso não aconteça. Mas, cara, tudo está sendo controlado no fundo. Então, Moçambique, sim, é um país rico. Isso é para que vocês saibam que a gente tem esse potencial, que a gente possui essas riquezas no solo. Possui esse valor acima daquilo que você pode imaginar que Moçambique é, tirando potencial turístico, sem falar o grau cultural que nós temos, o engajamento cultural que nós temos. Nós temos várias línguas diferentes e culturas em Moçambique. E só isso já é um potencial absurdo. Então, para se explorar essas potencialidades, obviamente é preciso que tenhamos políticas públicas que facilitem e que incentivem a formação, a educação. Um dos grandes exemplos que eu sempre tenho tido em mente é o Japão, que apesar desse problemão que eles pegaram desde os anos 1990, eles são uma potência
em produção, são um país desenvolvido e eles não perderam a cultura. É isso que eu penso. Deixa o like aqui, deixa sua opinião aqui sobre o que você acha desse vídeo que eu fiz aqui. E deixa alguma coisa, um comentário, um like, uma subscrição e eu só começo.